O Cavaleiro Verde, o novo filme da A24, saiu faz pouquíssimo tempo. Na verdade, nem saiu, né? É verdade, Nem saiu nos cinemas, né? Era um filme que era pra ter saído em julho. Faz bastante tempo. Julho do ano passado até, eu acho, porque eu lembro que estão falando desse filme há muito tempo. E acabou não saindo ainda, mas vai sair agora mês que vem aí nos cinemas. E hoje a gente vai falar desse filme. A gente já viu esse filme por meios que não podemos comentar aqui, a né? A24 mandou pra gente. Exatamente, cara. A A24, se você não sabe, é uma produtora de filmes um pouco indies, assim, uma coisa diferente. Vem crescendo nos últimos anos aí, com muitos diretores novos e filmes novos, né? De filmes muito bons, na verdade. Exatamente, mas antes de tudo eu quero que você comente o vídeo se você gostou ou não gostou, se você deixa seu like. E deixa o dislike também, se você não gostou, né? E segue a gente lá no Instagram, cara. O Instagram tá muito legal. A gente vai postando as coisinhas que a gente fala aqui, lá. E também, dos filmes. Tudo que a gente tá falando aqui tem no Spotify, ó. Tá vendo aqui, esse negocinho aqui, ó. Você pode abrir a câmera do Spotify. Sabe quando você abre o Spotify, daí tem lá procurar, tem uma câmerazinha, você abre a câmera e vê aqui nesse código aqui, ó, que você vai lá direto pro nosso... Você lendo o código, você vai direto pro podcast, lá no Spotify. Exatamente, cara. Então é isso aí. Esses eram os recadinhos. Sim. Vamos começar com o filme O Cavaleiro Verde. Rafa, antes de tudo, nós vamos ter que falar que vai ter spoilers, mas... No meio do vídeo, a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre o filme. Falar um pouquinho aqui sobre o começo assim, do filme, sobre o que é a ideia, né, dele, né? Exatamente. Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar a sinopse primeiro, pra galera saber. O filme, ele é dirigido pelo David Lowery, que ele também fez a Ghost Story e Meu Amigo Dragão. Isso aí. Cara, um diretor que é diferente, né, cara? Porque Meu Amigo Dragão e a Ghost Story são filmes completamente distintos um do outro, né? Eu gostei dos dois, cara. Um filmaço, né? Filmaço da A24 também. Da A24. O próprio A24, um dos melhores filmes dele, né? Sim. E o outro também, o Dragão, também é muito bom. Meu Amigo Dragão é muito legal. Meu Amigo Dragão também é muito legal. E ele veio com esse filme novo aí também, muito legal também. Ele manda muito bem no filme, né? Tanto que eles falam que ele é aclamado, né? Já no cenário aí americano, porque ele vem forte, fazendo um filme muito bom, né? Um atrás do outro. Exatamente. Mas vamos lá. A história é uma reimaginação da clássica lenda de Gawain e o Cavaleiro Verde. É Gawain que fala? É Gawain. O guerreiro em questão invadiu a corte do rei Arthur, o Cavaleiro Verde no caso, desafiando qualquer um dos membros da Távola Redonda a atacá-lo com seu machado. Mas ele retornaria para devolver o golpe em 1 ano e 1 dia. O Gawain aceita o desafio e corta a cabeça do Cavaleiro Verde. Ele, por sua vez, pega o próprio crânio decepado e diz: "Até daqui 1 ano e 1 dia, Gawain." Dessa forma, cabe ao jovem a descobrir como manter sua parte do acordo sem perder a cabeça, literalmente. Literalmente. Né? E aí, Rafa, o que você achou do filme? Então, eu gostei do filme. O filme é baseado numa poesia, numa história, né, do século XIV, eu acho, 4, sei lá. Século XIV, Século XIV. Então, é uma história bem antiga, né? Então, o próprio filme, ele é um filme mais contemplativo, né? Tem várias imagens bonitas. A história as falas são meio poéticas, às vezes, quando você está presenciando elas, assim. Algumas coisas, lógico, acho que são até da cabeça do diretor, né? Pra dar uma confundida no próprio espectador quando você tá assistindo. Mas é um filme que eu gostei muito, principalmente da fotografia. A fotografia do filme é muito boa. Esse diretor, ele já mostrou nos filmes passados dele que ele tem um diretor de fotografia que é muito bom e sempre dá fez o mesmo diretor de fotografia de A Ghost Story, fez também esse filme. Fez o Cavaleiro Verde, exatamente. Então ele tem uma mesma pegada, assim. Essa é a parte que eu acho que eu mais gostei do filme, assim, em si, é a fotografia, né? E eu tenho umas curiosidades aqui falando em relação à história original, né, cara? Ela foi encontrada apenas em um manuscrito do século XIV, como você falou, e a poesia se chama Sir Gawain and the Green Knight, que é exatamente, praticamente o nome do filme. É o nome do filme, né? E é uma das histórias da lenda do rei Arthur. O Sir Gawain é um cavaleiro da Távola Redonda do rei Arthur. É, um cavaleiro da Távola, né? E essa poesia, ela foi... ela, na verdade, ela faz parte de outros 3 poemas narrativos religiosos. O primeiro chama Pérola, o segundo chama Pureza e o terceiro Paciência. Né? Eles acham que foi escrito pelo mesmo autor, apelidado de Poeta Pérola ou Poeta Gawain, que Gawain significa pérola, né? E os 4 poemas foram escritos em um dialeto de Northwest Midland do inglês médio. Olha as pira, cara. O poema é representante do gênero literário do trovoadorismo.
Trovadorismo é uma época bem antiga, né? Bem antiga, bem antiga. E eles têm uma parte meio religiosa, porque eles estão... A parte do Rei Arthur na história, que quando eles estão já quando eles tiraram esse domínio saxão, né? Essa história dos pagões, e já estão meio que transformando tudo meio cristão já, né? Na Igreja Católica. Então tem tudo, esse poema muito, muito direcionado para isso. E você vê no filme, né? Tem umas coisas pagãs, tem umas coisas cristãs. Meio envolvida, assim, né? É uma coisa meio doida, porque eu não conhecia a história. Nunca tinha ouvido falar dessa história. Eu também não conhecia. Sempre quando eu pesquisei, aparece o nome do Tolkien. É mesmo? Em algumas pesquisas. Talvez ele tenha só feito uma versão, pego os poemas e feito uma versão dele em cima dessa própria história. Ou ele usou como inspiração, né? Ou ele usou como inspiração para alguma coisa, mas aparece muito o nome do Tolkien na história. O Tolkien, quem não sabe, é o que escreveu O Senhor dos Anéis. Exatamente, né? Cara. É um escritor famosíssimo. E é uma história muito antiga, e o filme retrata isso bastante, né? Dá pra ver que o filme tem uma levada meio de poema, assim, né? Tanto que ele tem algumas repartições, umas partições ali, ele é dividido em algumas partes, né? Que aparecem uns letreiros, assim, verdade, na tela, que lembra muito essas coisas antigas, né? De poema, poesia antiga, escrita. A própria fonte, né? Que é usada, são uma fonte cheia de arabesco, umas fontes bonitas, né? E, cara, eu achei muito legal que o filme, ele parece muito um jogo de RPG. Se você pensar em Skyrim, ou se você pensar em o The Witcher. Sim. Cara, parece que você tá vendo uma aventura de um guerreiro, de um cavaleiro, né? Fazendo uma quest. O filme, acho que ele tira um pouquinho ele sai um pouquinho da história do livro, né? Ele ainda... Ele dá umas adaptadas ali pra tentar manter ainda o povo... O telespectador preso ali, né? Preso, né? Porque... cara... Mas tem isso mesmo, parece um jogo mesmo. Você sabe que ele tem um objetivo pra cumprir. E ele encontra diversas adversidades ali. Diversas coisas nesse caminho dele, né? No trajeto dele, né? E tem monstros, né? E tem seres místicos. E outros personagens no meio da história. Cara, parece muito um roteiro de jogo, cara. Exatamente. E isso eu gostei. E é uma história complexa também, né? Sim. Não é só ali achar as pessoas ainda vão voltar na vida dele, mesmo com tudo que tá acontecendo ali. Então, cara, vamos falar aqui dos atores. Temos o Dev Patel como o Gawain. A Alicia Vikander como Essel, e uma outra mulher que ela aparece também. Também. O Ralph Ineson como o Cavaleiro Verde. E o Joel Edgerton como o Lorde. Você lembra desse Ralph Ineson? Não, cara, eu não sei quem que é. Cara, ele fez A Bruxa. Ele é o pai da menina lá, que ele é um velhão, assim, tem uma vozona grossa. Sim. Ele, cara. Então, ele mandou muito bem nesse papel, cara. E tudo que a gente tá falando não tem spoiler, tá? Porque isso tá no trailer. Tá no trailer, o Cavaleiro Verde chegando e tudo mais, tá tudo no trailer. Que legal, é ele, legal, eu não sabia. Né, fizeram uma maquiagem espetacular, né? A caracterização é muito doida. Sim, ficou muito bom. Muito legal. E o Dev Patel, eu achei que ele mandou muito bem. Cara, o Dev Patel, ele tá muito bem mesmo no papel. Ele é um ótimo ator. É um cara sereno, assim, né? Ele faz o papel dele muito bem, tranquilo. Ele é um ótimo ator, exatamente. Ele passa as inseguranças também, né? Exatamente. Porque ele tem medo. Ele é um cavaleiro, mas ele não é aquele cavaleiro destemido que vai matar tudo, ele não é um cavaleiro, né? Né? No filme ele não é um cavaleiro, né? No filme se tornar um cavaleiro, né? Ele é sobrinho do Rei Arthur, na verdade, né? Agora a gente já vai meio que entrar um pouco nessa parte dos spoilers, mas ele é sobrinho do Rei Arthur. Porque no livro que eu vi assim por cima, a irmã do Rei Arthur, na verdade, não tem nada a ver com o Gawain. O Gawain, na verdade, é um cavaleiro já no livro, né? Entendi. E a irmã do Rei Arthur faz as feitiçarias pro próprio Rei Arthur, não pro Gawain. Entendeu? Tá. O Gawain, ele acaba tendo que cumprir as tarefas pelo rei, porque o rei tá doente. Sim. Que é o que mostra no filme também, mostra no filme. Então, cara, mas resumindo aqui, antes da gente entrar em spoilers, gostei muito do filme também. Eu gostei eu achei que a parte da fotografia é sensacional. Cara, você tem uns enquadramentos, assim, quando tem um ponto de luz ali. Sim. E sem falar da grandiosidade, que ele não tem problema em mostrar o cenário inteiro, e os monstros, e gigantes, e coisas doidas que aparecem no meio do filme. A fantasia que tem no filme, fantasia, né? Cara. Ele sobre também representar bem. É um filme muito de fantasia. Sim. E agora nós vamos entrar em spoilers, ok? Então, vamos colocar aqui um aviso de spoiler e... Bora pra frente, se você não viu o filme ainda, você pode ir lá ver o filme. E depois você volta nessa parte aqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, nesse minuto aqui, beleza? Então, spoilers agora. Eu não tinha entendido a questão da mãe dele. Porque eu falei, essa mulher é uma bruxa, ela tá fazendo bruxaria pra quem? No livro, ela é irmã do Rei Arthur, na verdade. Ela é irmã do Rei Arthur. Ela é irmã do Rei Arthur. Daí ela faz E no filme também, então? No filme também.
Por isso que ele é um sobrinho do Rei Arthur. Porque você vê que lembra que no começo do filme, quando ele vai lá, eles estão comemorando o Natal, o Arthur chama ele pra sentar do lado. Quem devia estar lá sentado é a irmã dele. Certo. Então que ele fala que não, como ninguém vai ocupar esse lugar, você pode ocupar. Entendi. Então o Arthur, você vê que o Rei Arthur já tem um apreço por ele, mas eu acho que não é um apreço de pai. Eu acho que o Arthur não tem filho. Eu percebi então que ele não tem, né? Então ele tem que passar a coroa pra alguém. Então ele tá tipo preparando aquele rapaz. E ele começou a ficar doente provavelmente pela uma bruxaria da irmã. Exatamente. Entendi. Porque eu fiquei pensando, ela mandou o Guerreiro Verde pro Arthur, eu acho. Pro Arthur. É. Tá. Eu penso que foi pro Arthur, porque no livro é pro Arthur. Mas o Gawain também acaba tomando o passo à frente. Porque o Arthur já tava só o Polly, né? Exatamente. Entendi. Então, ele acaba tomando o passo, né? Pegando a trabalho pra ele, né? Gostei muito da trilha sonora, cara. A trilha sonora é bem legal. Pô, tem umas horas que a trilha sonora ela entra assim com força, numa fantasia, assim, uma coisa meio... E de repente fica terror. Sabe aquela sequência da menina sem cabeça? Sim. Então, aquela parte ficou muito terror, né, cara? Eu achei que ficou sensacional isso aí. E você lembra no começo do filme quando tá gotejando? Bem no comecinho, bem quando tá pegando fogo numa casa no fundo, assim, que tá uns patos, uns bodes, assim, começa a pingar uma gotinha e começa a tocar música junto? Sim, cara. Daí a gota faz o passo da música. A transição ali. Falei, nossa, é muito bom, cara. A trilha sonora é muito boa. A trilha sonora mudou. Nossa, esse cara foi muito foda na trilha sonora. Muito foda mesmo. E voltando à questão, eu achei que ele conseguiu navegar por gêneros nesse filme, né? Sim. Porque ele começa com uma aventura, daí de repente fica um pouquinho de terror, daí fica uma ação ali mais ou menos, né? E tem uma fantasia. A fantasia ele é um sempre filme bem poético mesmo, ele é bem parado, ele não tem muita fala, Não né? tem, ele realmente. É mais visual, assim, ele é um filme muito bem feito, muito bem desenhado o jeito que a história foi escrita, né? Porém, a gente tem que falar que ele realmente não é pra todo mundo, né? Não é. Ele não é um filme que você vai... Não é um blockbuster, não é um filme hollywoodiano. Você vai sentar e vai ficar emocionado do começo ao fim, ter muita ação, muita aventura. Não, ele é mais contemplativo mesmo. É um filme pra você sentir. E se você Exatamente. gosta dessa questão medieval, assim, cara, um prato cheio. Porque mostra muito que mostra o círculo arturiano, né? Mostra ali o começo do século 13, 14 ali. Então, o Arthur já tá meio querendo tá quase morrendo, tá saindo, então ele tá querendo passar por alguém que possa governar aquele lugar, né? E o Gawain quer mostrar que ele tem poder e força pra governar aquele lugar. Se provar, exatamente. Então é isso que a jornada dele mostra, né? É uma jornada de provação mesmo. Sim. Ele tem que mostrar que ele é um cavaleiro. Porque ele se torna um cavaleiro por golpear um ser que deixou ele golpear, né? Exatamente. E, cara, o filme, ele tem muita... É meio aberto. Do Fauno, não parece? Uma historinha assim, porque o Labirinto do Fauno também é meio assim, né? Tem uma história por trás, mas você vai meio que vendo a fantasia acontecer aos poucos, né? Eu diria que o filme ele tem outras interpretações também, né? Tipo, porque você pode fazer um paralelo verdade, com a vida várias, né? da pessoa. Só que no final do filme mesmo, eu fiquei pensando, cara, eu não fiquei procurando significados. Eu fiquei, cara, eu vi uma história muito boa, uma fábula muito boa, sabe? Um conto que me lembrou de videogames, histórias, assim, sabe? Eu acho que no final do filme ele até meio que... O próprio diretor até que meio que dá uma ajustada, assim, e fala assim, vou jogar essa parte aqui pra pessoa tentar entender que é isso. Se ele não tivesse com aquilo, ia acontecer isso. Sim. Você tá querendo entender. E é meio doido. Vamos chegar lá ainda, mas... exatamente. Ele faz uma... Vamos falar disso, então, né? Ele faz uma sequência em que o Gawain, ele é rei, né? Ele vive a vida inteira dele. Até o momento da sua morte. Né? Porque ele tá com É que o momento da morte, na verdade, é tipo como se fosse um negócio que já aconteceu, né? Porque a raposa... o que é a raposa? Fala aí pra mim. Eu não entendi a raposa. A raposa eu acho que deve ser o pai. O pai? Ou o próprio Rei Arthur. É mesmo? Essa é uma coisa que eu não Porque não a mulher vendada, quando ele tá no castelo do outro cara, é a mãe dele. Ah, é? Você não lembra que a mãe dele é verdade, pra fazer uma coisa meio que nem do Game of Thrones lá, do cara que entra no corvo lá. Exatamente. Você vê que ela se venda pra fazer o Cavaleiro Verde chegar até eles, né? E você viu que depois aparece aquela mulher vendada em todo o caminho que ele tá... Porque aquela parte lá dele no castelo é uma ilusão, né? É uma ilusão? É uma ilusão da cabeça dele, eu acho. Eu acho, né? É o que eu acho que eu vi no filme, entendeu? Porque ele vê a própria namorada... Verdade. Que tá no passado. E aquele cara no livro é um cara que toda vez que ele
que ele caça um animal pro Gilwyn, e toda vez que ele caça um animal, ele ganha um beijo do Gilwyn. Então ele troca um animal por um beijo. Um animal por... No livro isso, tá? Tá. No filme é diferente já, né? Ele já tem uma mulher. Então por isso que eu acho que a mulher é uma representação. Eu acho que até o cara é uma representação do menino que rouba a faixa dele. Caralho, que chapação. É uma chapação da minha cabeça, né? Não, eu que tirei imagino. essa pira, assim. Porque ele no trajeto dele, né? Ele é roubado por um garoto, por uma turminha deles lá, e rouba um machado, rouba a faixa. E a faixa é uma faixa que a mãe dele fez, né? A mãe dele fez com uma faixa com um feitiço. Um feitiço. Aquele feitiço ia salvar ele de qualquer coisa, né? Podia tomar espadada. Tiro não tinha, mas podia tomar, mas qualquer coisa podia acontecer com ele que não ia ferir ele, né? Então eles roubam. E depois, num caminho mais pra frente, ele acha a faixa na mão de outra pessoa, que na verdade é a namorada dele da cidade onde ele mora, que é Camelot, né? E aí ela dá a faixa pra ele. E ela dá a faixa pra ele. Que tem até uma cena meio, né? Né? E quem viu sabe. É uma cena que eu falei, o que tá acontecendo aí, cara? Que coisa meio estranha, né? Mas tudo bem. E depois, quando ele encontra com o Cavaleiro Verde, e ele tem toda aquela viagem, porque ele tá disposto a morrer ali. A morrer, E cumprir o acordo. Tá disposto, né? Mais ou menos. Ele tá com medo, né? Ele tá com medo. Realmente. Isso que eu gostei da construção do personagem dele, porque ele não é um cavaleiro fortão e sabe que resolve os bagulhos. Não, ele tem medo. Ele tem inseguranças. Exatamente. Ele não quer morrer. E tanto que ele chega pra cumprir a parte do acordo dele, que é, vou morrer agora, do mesmo jeito que você me matou. E agora, me fala pra mim, você acha que o cavaleiro que mostrou aquilo pra ele? Pode ser. Porque você fica a entender isso, porque no final não parece que ele realmente dá a machadada, né? Não, ele não dá. Então, porque ele fala assim, muito bem, Gilwyn, e acaba o filme, né? Então, não parece que ele dá a machadada, né? Parece que eu mostrei pra você o que vai acontecer, você prefere morrer aqui ou sofrer tudo que vai acontecer com você ali no futuro? Porque você vai ser um rei que vai ter muita guerra que vai acontecer com você. Verdade. Vai ter muita coisa. E a questão do... Será que aquele não foi o golpe que ele deu, em vez de dar a machadada? Ele mostrou o futuro do Gilwyn. Olha só, cara. Fica aí o questionamento. Então, eu não tinha pensado nisso. É interessante. Esse filme é interessante pra você pensar nessas coisas, né? É verdade. Porque tem muito... ele é muito de quem vai assistir e o que você vai entender, né? Eu tô falando o que eu entendi. O Ed às vezes pode ter entendido outra coisa. Não, é que nem eu te falei. Eu não fiquei procurando muitos significados. Eu fiquei depois, na verdade. Na hora que eu tava assistindo, não. Como eu tava curtindo muito a questão do visual e da história, assim, eu fiquei, eu desliguei, assim, ó. Desliguei e falei, mano, tô vendo um filme medieval ali de uma história de um cavaleiro, cara. E aí eu fiquei, sabe, não na verdade, eu fiquei depois meio matutando pra trazer mesmo o pessoal aqui. Tentar realmente trazer alguma coisa diferente. E me veio essas coisas, assim, sabe? O garoto, quando rouba a faixa, eu acho que o cara que ele acha na frente pode ser o mesmo garoto, sabe? Que encontrou uma mulher, casou e criou... Tanto que eles se parecem muito, os dois atores, né? Muito, exatamente. Eu sempre falei, nossa, esse ator parece muito o Joel Edgerton lá, que não sei o nome do ator mirim lá. Pode ser, cara. Pode ser o ator mirim vai fazer o Eternos, ele é um dos, vai ser um dos Eternos. Né? É um cara muito esquisito. Um ator novo aí, esquisito. Mas é isso, eu acho que na minha interpretação, ele chegou e vislumbrou o futuro dele. Sim. Se ele fugisse, entendeu? Se ele fugisse com a faixa, lá na faixa que dá imortalidade, invencibilidade pra ele. Sim, né? sim. Se ele fugisse, era aquilo que ia acontecer. E se ele não fugisse, se ele esperasse ali a machadada... Então, eu pensei nisso entendeu? também. É como se fosse uma escolha ali. E tanto que daí ele tira a faixa e fala, vai. Não é isso que ele faz, que acontece? Ele tira, no final, depois que ele vê tudo que aconteceu, ele tira a faixa e manda o Green Knight matar ele, né? O Cavaleiro Verde matar ele. Só que deu o Cavaleiro abaixo e fala assim, tudo bem, Gilwyn. E daí acaba o filme. Por isso que eu acho, na minha interpretação, que aquilo era o ritual do cavaleiro. De ele se tornar um cavaleiro honrado. E não fugir das responsabilidades dele. Entendeu? Ele fala assim, você pode fugir e é isso que vai acontecer. Então fique e encare as suas responsabilidades como um cavaleiro digno. Ele falou, então tá bom, tirei a faixa, então bom, eu vou morrer com dignidade, com honra. Muito bem, você é um cavaleiro, entendeu? Isso foi o que eu entendi, entendeu? Pode ser também, com certeza. Pode ser uma outra interpretação, né? Porque essa parte aí mostra muita coisa, né, que acontece com ele rei, né, mano? Ele abandona a mulher, ele sequestra o filho, ele pega o filho. Você viu que ele é um cara que ele não é digno.
Ele fugiu e não virou um cara digno, ele virou um rei de merda, só faz ações bosta. Ele é um rei. No começo, você vê que ele, quando ele tá atrás da mulher no começo do filme, ele joga moedas pra ela. Então, no final, na parte dessa aí, quando ele pega o filho, ele dá um monte de moeda pra ela. Sim. Ele vê o filho morrendo na frente. Então, acontece várias coisas. E quando ele arranca a faixa nesse sonho, a cabeça dele cai. Né? Exatamente. Então, ele ficou meio tipo assim, ele tomou a machadada. Só que o feitiço não deixou cair. Salvou ele. Então por isso que ele nunca tirava aquele negócio. Sim. Então, a partir do momento que ele tirou, ele morreu, né? Então o cavaleiro mostrou pra ele, mano, você vai sofrer. Se você não tomar a machadada que você fugir, você vai sofrer tudo isso aí que tá acontecendo. Então por isso que ele tira, né? Sim. Então, daí fica essas duas interpretações aí, se você achar que foi uma coisa ou outra, né? Exatamente. E é legal isso do filme, que ele deixa muito aberto. Ele deixa muito aberto. Você, quando for ver, você mesmo vai tirar a sua própria conclusão, porque ele é um filme assim, você vai... Eu até vou querer ler o livro, pra falar a verdade, vou até tentar achar esse livro pra ler, porque eu achei interessante a história. Deve ser um livro muito difícil de ler, porque pensar no século XIV... Eu até coloquei aqui, que eu falei que o poema, ele é um representante do trovadorismo. Trovadorismo, cara. Se você lembra disso nas aulas de português, o trovadorismo foi um movimento literário que surgiu durante a Idade Média, mais precisamente no século XI, no sul da França. Nessa época, as poesias, chamadas de cantiga, eram feitas para serem cantadas ao som de flauta, viola ou alaúde. Então é uma coisa bem poesia cantada. Um salmo ali, sabe? Que é o que o Guilherme tá procurando, né? Até a sua própria poesia, a sua própria música. É verdade. Né? Então, talvez não seja tão fácil de ler. Talvez não seja tão fácil de ler. Mas, se você quiser deve ser um bagulho bem shakespeariano. Exatamente. Assim, né? Uma peça de teatro ali, né? Mas, cara, por isso que eu falei de The Witcher também, porque The Witcher tem a parte... Muitas partes que assim, tem os trovadores. The Witcher, toda vez que eles fazem uma missão, criam-se uma música sobre aquilo que exatamente. Né? E é desse estilo aí, trovadorismo. Trovadorismo. Viu? O Hermes Podcast também é cultura, cara. Olha só. Agora você sabe o que é trovadorismo? Trovadorismo. E aí, Rafa? Dá uma nota, então, de 0 a 10, de cara. De 0 a 10, cara... 8. 8. Justifique a sua nota, então. 8. Eu dou 8, sabe por quê? Eu acho que ainda é um filme meio complicado de assistir. Tipo assim, a gente que já vê filme há muito tempo, a gente ainda tem uma... Mas pra quem não vê filme, quiser ver esse filme... Porque um filme, se você for olhar o pôster, as coisas que tem nele, assim, parece um filme muito de fantasia, que vai ser aquele filme... Nossa, você vai sentar e assistir, vai ser aquela maravilha, tipo um Senhor dos Anéis, sabe? Que você vai ver... Uma aventura. Uma aventura. Só que não é. É poesia pura, vários ambientes sensacionais. Então eu dou 8 por causa disso. Ele não chega ainda no clímax total. Não pra mim, né? Pra mim ainda ele é... Mas eu digo pra todo mundo assistir ainda, um 8 tá bom pra ele. A minha nota vai ser 9. Justamente por causa da fotografia, cara. A fotografia eu acho que, cara, enche os olhos e paisagens maravilhosas e, cara, coisas que eu nunca tinha visto. Aqueles gigantes, cara. Os gigantes. Quando apareceu, eu falei assim, maluco, o que tá acontecendo nesse filme? Que é um negócio também assim... Do nada, né? Do nada, nem explica e nem sabe porque tá ali. Então, cara, pelo visual do filme, eu dou uma nota 9. Então, a nota final do Hermes Podcast é 8,5. 8,5. Então, eu acho que é um filmaço e vale super a pena vocês assistirem, não é mesmo? Fica a dica, então, The Green Knight, o Cavaleiro Verde. Sir Gwen e o Cavaleiro Verde. Então, não se esqueça também de deixar o like no vídeo se você gostou, o dislike se você desgostou do vídeo. E no nosso Instagram... A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse filme aí depois. Exatamente. Tem um pedacinho deles lá pra vocês. Vamos tentar passar um pouquinho mais pra vocês aí. E vai no Spotify, abre a câmera do Spotify e coloca aqui, nesse códigozinho aqui. Esse código que você vai cair direto lá. Exatamente. Já põe pra seguir lá e escuta nossos podcasts lá, cara. É legal também dar uma ouvidinha. Quando vocês quiserem ver as imagens, vocês vão lá pro YouTube, né, Ed? Exatamente. E se inscreve no YouTube também. Não se esqueça de se inscrever no YouTube. E em breve teremos TikTok. TikTok, é verdade. Vamos fazer um TikTok agora, porque tá bombando, precisando bombar lá também, né? É isso aí. Então é isso aí. Até semana que vem. É nóis. Valeu, povo. Até mais. Falou.